Ana Paula, boa tarde. Ana Mara, bem-vindos. Oi, Padre Vinícius, boa tarde. Peço sua bênção, Padre, para todos nós. Oi, Ana, que bom, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Ângela, boa tarde. Estamos no horário de Nossa Senhora. O Padre Rodrigo pediu um minutinho. Então falei para ele que nós íamos começando aqui as orações. Vamos rezando o ofício enquanto o Padre chega. É isso mesmo, Ana Paula, graças a Deus, tudo de bom nessa hora, né? Onde a gente se alegra com Nossa Senhora, pela anunciação do anjo, pela encarnação de Jesus. Então, muito bom. Que bom. Oi, Marinácia, boa tarde. Então vamos rezar o ofício? Oi, Maurício, boa tarde. Até o Padre Rodrigo chegar. Daqui a pouco ele chega e nós rezamos juntos o Ângelus e fazemos também a nossa live sobre a meditação católica, que vai ser muito bacana. Então nós estamos aqui reunidos pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ofício nas vésperas. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Hino. Deus vos salve, relógio, que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado. Para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira entre os espinhos. Da serpente a ira, vós a quebrantais com o vosso poder. Os cegos errados, vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobriste o mundo. Ouve, Mãe de Deus, nossas orações, toque em vosso peito os clamores nossos. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhora, em nós os olhos de vossa piedade e alcançai-nos de vosso amado Filho o perdão de todos os nossos pecados, para que nós, que agora veneramos com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereçamos na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora das Dores, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe, rogai por nós que recorremos a vós. Amém, Ana, que assim seja, né? Vamos falar também um pouquinho de Nossa Senhora das Dores, Padre Rodrigo vai falar um pouquinho também. Mas é um dia muito bonito. O Padre Rafael Belinato, eu vi um post dele hoje, que ele diz assim, sobre Nossa Senhora, que eu achei muito lindo. Maria aparece como a compaixão feita pessoa. Que lindo, né? Essa é a nossa mãe, essa mãe linda que Jesus deixa pra gente como mãe. O Evangelho hoje vai falar sobre isso também, quando ele nos entrega, né, Maria por mãe. Então, esse dia bonito da gente celebrar, fazer memória de Nossa Senhora das Dores. No dia seguinte, a festa da exaltação da Santa Cruz, né? Ela que ficou de pé ali na cruz, junto ao discípulo amado, onde nós todos somos convidados também a estarmos, né? Na figura desse discípulo. Então, um dia bonito. Um dia bonito, uma devoção muito linda. Nossa Senhora, aquela que, junto ao Espírito Santo, transforma, né? Pede a Deus por nós e transforma tudo que é dor em algo muito bonito que há de vir. Esperança acima de tudo. Né? Esperança acima de tudo, que com Deus tudo se transforma. Boa tarde, tia Cecília. Olá, Jacinta. Oi, Diogo, bem-vindo também.
Muito bem, gente, nós não vamos ficar aqui sem rezar. Nós vamos dando o tempinho aí que o padre precisa. E a gente vai rezar, então. Vamos rezando a liturgia das horas até o padre chegar. Aí a hora que o padre chegar, a gente começa com ele. Oi, Jane. Boa tarde, bem-vinda também. Então vamos rezar as vésperas da liturgia das horas, nesse dia que é muito bonito, de festa mariana, né? Memória. Vésperas de memória de Nossa Senhora das Dores. Vamos rezar junto com toda a Santa Igreja. Ah, que bom! Oi, vó! Boa tarde, bem-vinda! Que bom que você também tá aí, vó. Então vamos lá. Vésperas da memória de Nossa Senhora das Dores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Virgem Mãe tão santa e pura, vendo eu a tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas me lavem e no meu peito se gravem, para não mais se apagar. No julgamento consegue que as chamas não seja entregue quem soube em ti se abrigar. Que a Santa Cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar. Vindo, ó Jesus, minha hora, por essas dores de agora, no céu mereça um lugar. Salmodia, antífona 1. É Cristo a nossa paz, pois nos trouxe pela cruz a paz com o nosso Deus. Salmo 121, 122. Que alegria quando que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É Cristo a nossa paz, pois nos trouxe pela cruz a paz com nosso Deus. Antífona 2. Aproximemo-nos, irmãos, da cidade do Deus vivo e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Salmo 126, 127. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada ou à noite retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que aos seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele pai que com tais flechas consegue abastecer sua alvaja. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aproximemo-nos, irmãos, da cidade do Deus vivo e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Antífona 3. É em Cristo que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Cântico. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos,
para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem-amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente na plenitude dos tempos realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É em Cristo que nós temos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Leitura breve. Suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele vivemos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Amém. Padre, bem-vindo. Estou terminando aqui as vésperas e a gente já começa, tá bom? Já que está no finalzinho, vamos terminar, né? Responsório breve. Estava Maria, Rainha do Céu e a Senhora do Mundo, junto à cruz do Senhor. Estava Maria, Rainha do Céu e a Senhora do Mundo, junto à cruz do Senhor. Quão feliz é aquela que, sem ter morrido, mereceu do martírio a palma da glória. Junto à cruz do Senhor estava Maria, Rainha do Céu e a Senhora do Mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estava Maria, Rainha do Céu e a Senhora do Mundo, junto à cruz do Senhor. Cântico evangélico. Jesus, vendo sua mãe em pé junto à cruz e ao discípulo amado, falou à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo: Eis aqui tua mãe. A alegria da alma no Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos, despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quis que Maria, mãe de seu Filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente. Cheia de graça, intercedei por nós. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar de corpo e alma da glória celeste de Cristo, conduzi para a mesma glória os corações dos vossos filhos e filhas. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós que nos destes Maria por mãe, concedei por sua intercessão saúde aos doentes, consolo aos tristes, perdão aos pecadores, e a todos a salvação e a paz. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós que fizestes de Maria cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa graça. Cheia de graça, intercedei por nós. Fazei, Senhor, que a vossa igreja seja na caridade um só coração e uma só alma, e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria, Mãe de Jesus. Cheia de graça, intercedei por nós. Por todas as orações e intenções do Santo Padre, e pela santificação do clero. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu, fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem eternamente em vosso reino, na companhia dos santos. Cheia de graça, intercedei por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oração. Ó Deus, quando vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, unida a Maria, na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Que assim seja, e nessa alegria de termos rezado, né, as orações vespertinas, vamos receber aqui o Padre Rodrigo, que nos deu a alegria de rezar conosco. Bonita aqui para nós, como sempre. Boa tarde a todos que foram chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Padre, boa tarde. Oi, Bia, boa tarde. Sempre uma alegria imensa receber o Senhor aqui. A alegria é minha. Eu estava rezando com você. A verdade, hoje é um dia muito especial. Hoje é, né, Padre? Hoje é um dia de Nossa Senhora das Dores. E sabe, eu fiz a minha profissão religiosa neste dia. Ai, parabéns! Que Não bonito, Padre. não é a ordenação e tudo mais. É o dia que a gente se consagra a Nossa Senhora, não? Foi muito bonito, sabe? Foi uma igreja. Chorávamos, Imagina. não? E fazíamos nosso voto assim forte, não? Éramos machos, não? Sim, homem de Mas verdade. chorávamos por dentro. E sempre foi aí, a los pés de Nossa Senhora e consagrándonos a Nossa Senhora das Dores. Que lindo. Porque nesta festa, Nossa Senhora das Dores, a Maria recebeu a sua maior missão, não? De toda a sua vida, não? Trocaram o Filho de Deus pelo Filho do Homem, do Filho por nós, não? O rei pelo escravo. Mas aí temos uma mãe, nós ganhamos muito. Ela não tanto, mas ela não perdeu seu filho divino também, não. Aí nós outros hicimos dores de cabeça para ela, coitada. Ai, Padre, nem diga, né? É, Essa humanidade pecadora, mas que ela vai ajudando. Ela vai sabe, eu ajudando, né? estava preparando el outro dia uma palestra que vou dar, porque, enfim, estamos tendo um curso para prepararnos a uma peregrinação mariana. Sim. E aí estava lendo as aparições de La Salette, não? Estava lendo outras histórias e tal, e é impressionante, Maria, como ela... Essas aparições são muito importantes, porque ela faz um chamado a los apóstolos dos últimos tempos. Apóstolos dos últimos tempos. Estamos en los últimos tempos. Claro, no digo que va a ser amanhã, ¿no? Mas últimos tempos para Deus pode durar muito. Mas estamos en los últimos tempos. Claro que sim. Então, a gente tem urgência de que todo aconteça e que nós podamos levar a maior quantidade de pessoas a Deus. Esse é o grande objetivo que nós temos. Ajudar a evangelizar. O mundo precisa escutar a palavra de Jesus e de Maria agora, não? Mais que qualquer outra coisa. Mais que política, mais que economia, mais que entretenimento, show, fashion week e todas essas coisas, não? A mensagem de Maria. Essa mensagem que ela traz lá de junto de Deus para nós, né? A gente pode dizer que isso é uma missão de Maria? É uma Totalmente, missão? totalmente. É uma missão. Maria está, olha, em los primeiros 1000 anos da história da igreja, Maria apareceu 3 vezes. Em 1000 anos. En los siguientes 500 años aumentaron. María apareció como 16 veces en 500 años. En los últimos 500 años, desde 1526, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, até nuestros días, que son otros 500 años, más de 2000 aparições. É incrível. Eso significa... Uma urgência, né, Padre? Como você falou. Exactamente. Hay una urgencia. Estamos en los últimos tiempos. No sé cuánto va a durar eso, ¿no? Mas María está nos llamando. Y el mundo corre cada vez más y más. Está como loco, ¿no? Todo el mundo corriendo, todo el mundo ocupado, todo el mundo haciendo 1000 cosas. El otro día estaba hablando con una señora impresionante, ¿no? Ela trabalha um monte,
agora ela está assumindo a empresa da família. É uma família importante, tem uma empresa grande, e agora ela vai assumir a direção da empresa. Mas isso le vai colocar a viajar. Uhum. E aí ela tem 4 filhos, um esposo, um monte de problemas em casa, né? O mais pequeno está de aniversário, um monte de coisa, gente. E aí, como correndo, pai, tenho muita coisa para fazer. Aí, de pronto, ela me contava, não? Entre essas 1000 coisas que tinha para fazer, reuniões, telefone, estava com você, mas estava conectada aí com o telefone falando com uma reunião, não, sim, tal, tem que fazer isso, tem que contratar aquilo, não, é típico, não? Você não consegue falar com todos os sentidos com ela, porque está dividida em 1000 coisas. E aí me decía, padre, yo tenía una reunión, entre todas las cosas, tenía también un examen médico, hay una cita médica. Ahí entonces yo fui, finalmente, tá, pegué un motorista y me levó ahí, yo llegué lá, y de pronto o médico comienza a falar, caroço, nódulo, cirurgia. Caiu tudo. Esqueça, empresa, 1000 ocupações, reuniões, não? Agora, só uma prioridade, saúde, né? E espiritualidade. É isso que acontece conosco, não? Perdemos o foco, perdemos a orientação, perdemos o sentido do essencial. Você sabe que nós estamos hoje consumindo, eu puse aqui, não, estamos tendo 400, aqui em Brasil, 450.000 casos de câncer por ano, aqui em Brasil. É muita coisa, não? É muita coisa. 450.000 casos de câncer. O que é isso? Mais de 200 milhões de toneladas de aspirina consumimos por ano. Imagina! Meu Deus. 200 millones de toneladas de aspirina. El estrés y la depresión y todo eso, el consumo de antidepresivos aumentó 500% en los últimos 30 años. Trabajamos más porque queremos tener una mejor condición de vida, mas en troca disso, dormimos menos, comemos peor, tenemos menos relaciones humanas con personas que nos amamos, tomamos menos férias, gente, e tem menos tempo para Deus, porque, lógico, em meio de tudo isso, o primeiro que perde é Deus. Ou se tem um tempo, não é com uma qualidade boa, não Claro, existe uma chegamos, entrega, né, padre? entramos na igreja e falamos assim, Senhor, eu te amo, aqui estou, me fala rápido, que tenho 1 minuto, não? É mais ou menos isso, não? E já não sabemos o que fazer, ficamos desesperados, porque isso de estar em silêncio e escutar a voz de Deus. Você sabe qual é a diferença entre a oração e a meditação? Não. A oração, você fala, vou orar. Então, Senhor, aqui estou, a teus pés, quero te pedir agora por fulano, né, por sutano, sei lá, por todas as pessoas que eu amo, quero que me ajude com isto, eu te louvo, Senhor, porque você é grande, eu te agradeço tudo o que você me deu, eu estou falando para Deus, isso é uma oração, não é simplemente, también puede ser una oración, digamos, ya escrita, ¿no? Como Jesús que nos enseñó Pai Nosso, ¿no? Mas eu tenho que falar pensando lo que estou falando, ¿no? Agora, meditação é diferente. Oração, você fala para Deus. Meditação, você lê a palavra de Deus e la mastiga, e la pensa, e la deixa que ela vá, a palavra de Deus, sozinha, ela vai falando com você. Então, a oração, você fala para Deus. Em la meditação, Deus fala com você. É muito diferente, não? E o que é mais importante? O que eu tenho para falar a Deus ou o que Deus tem para falar comigo? Eu acho que é o que Deus tem para falar comigo, né?
Eu acho que a gente nem precisa falar nada, ela já sabe tudo, não? É, ele já Se sabe a de tudo. esposa, se a esposa já sabe pela cara do marido o que está pensando, imagina Deus. É. Ele sabe tudo. Ah, tudo bem. Ele pediu que nós pedíssemos, não? Ele nos insistiu, pedir, vos será dado, jamais se abrirá, buscar e achareis. Não, temos que pedir, temos que pedir. Mas, sabe por que ele quer que nós pidamos? Esse é um grande mistério. Hum, Por que Deus quer que nós peçamos? é. Por um motivo muito simples. Não por ele. Não é que, e Jesus também falou, pedir insistentemente, lembra? Temos que pedir insistentemente. ¿Por qué? Porque ele tem má memória. Nós temos que lembrarle, ¿no? Las cosas que le pedimos ontem. Hum, Não, ele tem uma ótima memória. E então, Padre, por que temos que pedir? Por que Deus quer que nós peçamos e peçamos insistentemente? Orai em todo momento, diz São Paulo. Porque quando nós oramos, nós colocamos nosso foco em Deus. E Ele quer que nós tenhamos nosso foco permanentemente em Deus. Esse é um motivo, hum, não? Nosso foco tem que estar em Deus. Mas tem outro motivo. Se Ele nos dá lo que eu lhe peço rapidamente, Senhor, imagina que fosse como o gênio da lâmpada, não? Eu esfrego a lâmpada, sale o gênio e falo, Senhor, dame, o que vamos pedir? Dame a saúde. hum. Então, Deus imediatamente obedeciera nosso desejo. Então, pronto. Você deixa de preocupar-se com Deus. Volta a seus afazeres. Por quê? Porque ele já conseguiu o que você tinha. E como as crianças. Quando a criança quer algo, insiste, pai, pai, ou mãe, 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 mãe. E dá, até que você dá. Quando você dá, pum, ela desaparece. Sim ou não? Sim. Então, Deus é igual conosco. E Ele quer que nosso foco esteja nele, esteja em Deus. Porque isso nos faz bem. Isso nos ajuda a crescer, isso nos coloca em contato com Ele. Mas não apenas falando, 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 mas nós, sobretudo, escutando. Por isso, a meditação é tão importante. Porque a meditação me permite aprofundar a palavra de Deus. ¿No? Por isso que eu me dedico tanto a fazer meditação. Sim. Porque eu me dou conta como isso lhe ajuda às pessoas. Já, mas eu sempre digo assim, você escuta, padre, estou acompanhando, estamos terminando agora a quaresma de San Miguel, ¿no? Fizemos 40 meditações sobre a batalha invisível, ¿no? Existe uma batalha invisível. Sim. Esse é um tema muito bom, quando você quiser falamos É, disso, não? padre, vou até anotar aqui, é mesmo. Anote aí, a batalha espiritual. Mas, olha, já esqueci o que eu ia falar. Que estamos falando 40 dias Isso. sobre isso, nós estamos terminando isso. Eu falo às pessoas, mas foque, pare. Deus não gosta do multitask. Ai, padre, eu faço meditação, sim, eu estou acompanhando a San Miguel e a Batalha Invisível, mas ao mesmo tempo eu cozinho, ao mesmo tempo eu escrevo no computador, ao mesmo tempo eu dirijo pela cidade, ao mesmo tempo eu grito ao taxista que cruzou por delante e ao motoqueiro que por outro lado não sei o quê. Então, aí não escuta. Não, para escutar a voz de Deus, a gente tem que parar. A gente tem que parar e focar em Deus. Deixar a palavra de Deus, ela entra e pouco a pouco ela produz um fruto dentro de nós. Mas eu tenho que, é como uma semente. Eu tenho que deixar. São Paulo diz na carta aos Colossenses, lembre-se, esta vai ser a passagem de hoje. Todo dia temos que aprender um versículo da Bíblia, Sim. sabe, não? Então, o versículo de hoje é Colossenses 3:16. Qual é o versículo de hoje? Colossenses Colossenses 3,16. 3:16, muito bom. Tá. Que diz assim? Diz assim, Paulo, diz que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Olha que bonito. Que a palavra de Deus habite dentro de nós, ricamente. Ela é rica, não? Então, ela habita dentro de nós. Aí eu pergunto, o que habita dentro de você? Não estou perguntando
a Bia, estou perguntando a todos que nos acompanham agora, não? O que habita dentro de você? Né? A novela, não? A fofoca, não? O vestido da X pessoa que foi a um jantar super jet set, não? E todo mundo preocupado de que fez, que não fez, com quem está saindo, com quem está namorando, se já acabaram o namoro. O que habita dentro de nós? O valor del dólar, ¿no? El PIB, cuánto creció el PIB, cuánto está no sé qué, a bolsa, o que habita dentro de nós. O futebol, ¿no? Ah, los hombres, ¿no? Todo el tiempo, ah, padre, ganhou no sei quê, Fortaleza, perdeu Corinthians, tem lá. A Então, política, que hoje tem a muita gente que só se política, alimenta dessa política, só fala de o que política. habita, então todo é política e tudo, Tudo, aí, e lo que falou o senador, lo que falou o diputado, lo que falou isto, lo que falou aquilo, e está tudo, é o que habita dentro de mim, ok? Se isso é o que habita dentro de você, é isso. Esse será o fruto que você vai colher. Paulo diz assim, que a palavra de Deus habita em vocês. Então, quando eu medito, eu tenho o hábito de meditar, quando eu busco todo dia um tempo para a meditação, talvez antes de começar o dia, eu sempre penso que o melhor é pela manhã. À tarde a gente chega cansado. Muita gente me fala que usa o aplicativo de meditação pela noite para dormir. Então, Ai, gente, ó, não tá certo, aí gente, você ó. me acaba de escutar a meditação, não? Você dorme e pronto. Não, você deveria tomar pela manhã, antes de começar as ocupações, não? Ah, que sempre salgo correndo. Acorde cedo, um pouquinho mais cedo. Não estou falando uma hora, não? 10 minutos, 15 minutos. A verdade, basta isso. Deus não quer muito tempo, mas Ele quer tempo de qualidade. Deus quer tempo de qualidade. E outra coisa, por que Ele não quer muito tempo? Porque na oração, o importante não é a intensidade, é a constância. Não? Às vezes as pessoas têm uma necessidade muito grande, não? Sei lá, esta senhora, não? Agora, meu Deus, rezando porque aquele caroço, não? Aquele nódulo, aquele tumor, não sabemos se é bom ou ruim, mas aí estou orando com intensidade, 4 horas de joelho. Essa oração vai ser escutada por Deus? Claro, Deus escuta toda a oração, ok? Mas, ao mesmo tempo, essa oração não é a ideal, porque ela não deixa um fruto de maturidade espiritual. A oração que realmente transforma a vida, a oração e a meditação, sobretudo a meditação, é a que se faz com constância. Eu deixo a palavra de Deus habitar dentro de mim ricamente. E não um dia, não 2, 3, 4. Este é o início, o meio e o final de todo nosso caminho de santidade e de nossa salvação. Santa Teresa de Jesus, de Ávila, não de Lisieux, de Ávila, dizia: el que se salva sin oração não há salvação. Sem oração não há salvação. Imagina o que você está fazendo com o canal de Deus Convida. Né? Está sendo um instrumento de salvação, porque você ora com as pessoas. Não? E é muito bonito rezar a liturgia das horas, porque elas trazem a palavra de Deus. Não? A igreja sempre cuidou muito disso, de que a palavra de Deus habite dentro de nós. Então, ele traz a liturgia das horas, se repite os salmos, faz as leituras breves, muitas vezes, na maioria, de São Paulo, eles trazem, enfim, está tudo pensado para que a palavra de Deus habite dentro de nós. E ele assim, pouco a pouco, regando pouco a pouco, todo dia, então a planta cresce e se transforma em um árvore, como dizia Jesus, não? O reino dos céus é como uma semente de mostarda, né? Que parece a mais pequena, mas uma vez plantada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Então, Deus quer que nós cresçamos. Ele não quer que nós fiquemos pequenos. Ele não quer que nós sejamos bonsai. Não. El cristiano bonsai.
que tem aparência de velho, porque ele já tem anos, né? Porque já caiu o cabelo, não? Mas que ele é pequenino espiritualmente. Não, ele quiere que seja um árvore grande, com raízes profundas. Mas como se faz isso? Olha, é um riego que dura muitos anos, um dia, outro dia. Não pode ser que eu riego um dia com um balde de água, depois deixo a planta, sei lá, 2 meses seca, e depois chego no outro balde. Essa planta não, coitada, ela não vai crescer. Ela o que quer é um pouco de água todo dia. Então, pessoal, oração constante. O problema da oração, Bia, é que a gente vai orar e vocês rezam a liturgia das horas. Por quê? Porque isso é uma metodologia. O problema da oração é que a gente chega à oração e uno pensa assim, eu vou orar, pronto. Eu vou orar, vou orar, vou orar, e agora vou começar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E agora orar. E sabe o que acontece? Não acontece nada. Não baixa um anjinho aí, Rodrigo, agora que você começou a orar, venho aqui à sua presença. Não, não, não se escuta um barulho, não, de asas de anjo, nada. Não escuta a voz de Jesus que fala aqui, filho, fala que estou escutando. Não, não acontece nada. Então, a gente precisa ter uma metodologia. Eu preciso ocupar a minha mente. Eu que vou fazer minuto 1, minuto 2, minuto 3, porque senão a gente começa a pensar no seriado de Netflix que você viu ontem. Então, a gente tem... E qual é essa metodologia? Então, a metodologia pode ser a liturgia das horas. O terço A também pode metodologia, ser, padre? um terço. Aí, um terço rezado Meditado. com fervor, não? Sem pressa, entrando em um ambiente de oração e com Maria, contemplando através da oração e dos mistérios a vida de Jesus e de Maria, não? Contemplando a vida de Jesus a través dos olhos de Maria. Ese es el tercio que vale. No, no, bla, 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 bla. Ok, tudo bem. Deus fala assim, por lo menos não fez outra coisa em 15 minutos. Obrigado por seus 15 minutos. Mas se por lo menos tivesse olhado para mim. Então, temos que fazer o terço bem, não? É como aquele que vai visitar a sua avó. Mas eu fico com ela, mas não dialogo com ela. Não falo para ela, não olho, estou no celular o tempo inteiro, aí no celular. Fui a visitar a minha avó, mas não estou falando com ela. Tem que falar com ela. Tem que perguntar-lhe como está, tem que servir-lhe e ajudar-lhe. Então, igual com Deus, não? Terço, bem rezado. Ou meditação, não? Com o aplicativo Sit Time, não? Então, é isso que eu falo. E aí a gente tem os recursos hoje, né? Graças a Deus também. A internet, quando bem usada, nos ajuda muito. Exatamente. E os aplicativos todos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa ajuda que o senhor aí foi inspirado a criar e que é uma maravilha, que é o Seed Time, né, padre? Eu tenho trabalhado demais. ¿Sabe qué? En la serie esta de San Miguel, tem 3 días que la luta contra los grandes inimigos que nos tentan para desistir, ¿no? Son 3 días que yo medito sobre eso, ¿no? Y una de las tentaciones del desistir, uno es el cansancio, el otro es el miedo, el otro es a frustración. Y yo estaba brincando ahí en la meditación y falei, olha, ¿você quiere saber lo que es frustración? Tente lanzar un aplicativo. Ai, é muita batalha. Eu sempre digo assim, esto vai produzir muito bem porque o demônio está muito nervoso. Então, vamos em frente. Já. Então, nós acabamos de lançar uma versão nova. O aplicativo se chama Seed Time. Olha, eu vou colocar aqui porque não é tão fácil. As pessoas dizem, padre, o quê? Seed Time significa tempo de semear. Seed de semente, tempo, não? Tempo de semear. Olha, isso está muito inspirado, isso é totalmente bíblico. O nome me veio quando estávamos preparando umas meditações. Antes se chamava, olha, antes de que se chamasse Seed Time, ele se chamava Sementes de Deus. Não sabia disso. Era em português, não? E não era um aplicativo, era um canal de YouTube, não?
Então, semente de Deus. Ainda tenho algumas meditações no aplicativo que começam com essa frase, não? Bem-vindo, semente de Deus, não? Mas então, aí meditando na parábola do semeador, veio essa ideia, não? A oração é tempo de semear, não? É o seed time. E como queremos fazer em outras línguas também, não? Já colocamos um nome em inglês já de uma vez, não? Mas olha, você baixa e ele te vai ajudar, não? Vai ter muitas, mas hoje temos 3.700 meditações. É O senhor muita convida, coisa, né, não? padre? O senhor Como? convida outras pessoas? O senhor convida outras pessoas, né? Claro, claro, tem muitos autores, não? A maioria É. das meditações não são minhas. Eu tenho muitas também aí, mas tem muitos autores, tem autores que fazem meditação diária. Contra esses eu não consigo competir. Sim. São jeitos, não? Eu digo, tem padre que vai, faz a meditação diária e o Espírito Santo ilumina, pronto. Eu sou meio perfeccionista, eu preparo tudo direitinho, mas eu vou algum dia fazer meditação diária também, não? A questão, É, a e questão também, padre, a verdade é, né? Nós não podemos fazer todos a mesma coisa igual. Tem é, que, é, cada um tem que sabe fazer do seu que, jeito. sabe que eu le vou explicar por que eu faço assim. Eu sinto, e isso me lo confirma muita gente, que quando você faz meditação diária, ok, tudo bem, eu me alimento cada dia com uma meditação, não? Mas se um dia eu tenho um problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, e eu quero uma meditação para isso, onde encontro? Eu me lembro, sim, ano passado o padre falou disso, ou talvez nem me lembro, porque já passou muito tempo. Então, eu não tenho como encontrá-la, porque é uma sequência interminável de meditações. Em troca, se eu pego temas, então vou falar do estresse, são 8 meditações. Vou falar do matrimônio, vou falar da oração, vou falar da vocação, vou falar da identidade, vou falar. Então, cada uma tem um tema, e toda a meditação é como um mini tratado de cada tema. Então, o dia que eu quero estudar un tema, yo tengo ahora por ejemplo, San Miguel y la batalla espiritual. Entonces, si yo quiero aprofundar en la batalla espiritual, yo voy y eso va a estar aquí hoy y el año que ven y en 3 años va a seguir ahí y va a ser fácil encontrarla. Y yo voy a poder hacer un itinerario comenzando en el día 1, en cualquier momento do ano, comenzando en el día 1 y acabando en el día 40. ¿Entiendes? É ótimo. Entonces, tienen una vida útil más longa. Uhum. Ese es el motivo, ¿no? Mas, en fin, ahí cada uno es cada uno. Yo y lo que más tenemos en el aplicativo son meditaciones diarias. Tem varios autores que pasan meditaciones diarias. Entonces, mas lo importante es que ahí você encontra a meditación que está precisando, alimenta su mente y su corazón con la palabra de Dios. Está todo inspirado en la palabra de Dios. ¿Y por qué también yo menciono eso ahora? Porque acabamos de lanzar una nueva versión. Si alguien que me acompaña aquí usa ainda el aplicativo SeedTime antiguo, uno que tiene un logotipo medio verdiño, como verde, así, apague. Tem que pagar. Isso, para o novo Tem, Time. tem que o novo SeedTime e fazer login é um pouco mais chato, mas olha, uma vez que você faz, a primeira vez, pronto. Já não precisa senha. Agora entra com o e-mail ou com o telefone, você escolhe uma das duas coisas. O sea, já ninguém vai ficar fora, porque o que aconteceu com o anterior? Muita gente não conseguia entrar. Sim. Então, aí, pronto, isso não ajudou muito, não. Mas é o que eu digo, a gente aprende assim, não aprende com os golpes da vida, não? Eu não sou um experto em tecnologia, sino que eu vou aprendendo aqui sobre a marcha, não? Então, mas o importante é formar esse hábito de oração, né? Então, eu les animo muito a baixar o aplicativo, mas, sobretudo, a ser constantes com o aplicativo. El aplicativo, sabe, no es apenas algo que te ayuda con la rutina de oración. Él también es una jornada de crecimiento espiritual. Porque si yo pego un tema y yo medito sobre él, y yo termino, y después pego un otro tema, y yo medito sobre él, ahora, yo estoy alimentando con la explicación y con todo. Estoy alimentando mi corazón, estoy alimentando mi alma, mi mente. Empiezo a iluminar, empiezo a comprender a palabra de Deus. Então, lógico, eu não vejo muitas pessoas crescem, pai, não sabe. O outro dia eu di uma palestra, olha, di uma palestra por internet, não? Mas era uma Zoom, não?
E era um povo lá em Rio Grande do Sul. Um monte de gente. Então, terminamos, estávamos falando de... Ni lembro, não? Mas algum tema. E então, terminamos. Pronto, pessoal, boa noite. Tá. E aí, terminou. Y me llega un pip, típica cosa así del WhatsApp, ¿no? Dice, qué raro, ¿qué será esto? Porque ellos estaban reunidos, no todos, más algunos estaban reunidos, ¿no? Me llega otra, padre, soy fulana. Qué bom. Olha, yo bajé aplicativo, sei lá, un año atrás y tal. Yo no conocía al Señor, mas yo bajé el aplicativo, empecé a escutar y tal. Ahora me convidaron a esta palestra, estive aquí, yo escuté a palestra, yo conocía ahora al Señor, yo nunca tenía visto el rostro. Y me decía, padre, no, mas yo le estoy ligando porque es que yo tengo que contar para usted. Eso mudó a mi vida. Eso me salvó en un momento muy difícil y te ha sido una verdadera revolución en mi vida espiritual que yo nunca tenía entendido a fe católica de esa manera. Olha que bom, olha que bom. E isso é fruto da oração, da meditação, da constância. Não é escutar uma meditação, é a constância. E o Espírito Santo vai fazendo essa obra, não? Então, todas estas iniciativas, o próprio canal de Deus com Vida e todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, ajuda muito a amadurecer, a crescer. Eu acho que somos um bom complemento, não? Rezamos com Bia e meditamos com o Padre. Isso mesmo. É isso mesmo, Padre, é muito bom. E isso é o que eu sinto, né? Quando daí a gente começa a ouvir, então, um canal de oração, então, gosto de rezar o terço de manhã que Deus convida, nós fazemos um terço meditado, né? Bem desse jeito que o senhor falou, a gente para tudo, a gente medita os mistérios. Depois eu gosto de ouvir, então, o Padre Rodrigo Entrance Time, escolho uma série de meditação, e eu pego a Bíblia, e eu medito no Evangelho proclamado do dia pela igreja. É incrível, porque as coisas tudo vai fazendo mais sentido. A gente vai entendendo cada vez mais o todo, né? A gente vai entendendo o que é o terço, o que é a meditação, né? A gente vai entendendo como a palavra vai nos dizendo a cada dia. Então, assim, tudo vai fazendo mais sentido. Parece que tudo vai ficando harmonioso. Não fica isolado. Eu só rezo o terço. Eu só faço isso. Não, parece que tudo vai se completando e uma coisa só já não é suficiente. A gente quer fazer a meditação, a gente quer rezar o terço, a gente quer pegar a Bíblia, a gente vai tendo essa ânsia de querer mais. E isso é muito bom. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando fala justiça, Jesus, ele se refere à santidade. Ele se refere à vida espiritual. Justiça, aquela que vem de Deus, não a que vem de nós. Não? Bem-aventurados, por quê? Porque serão saciados. Para eu poder escutar a voz de Deus, para eu receber a voz de Deus, eu tenho que ter sede dela. Deus não fala com quem não quer escutar. Mas com quem quer, mas com quem quer, viu, gente? Com quem quer, a gente fala que o céu é até tagarela. Deus fala duas coisas, com quem quer escutar e com quem está disposto a fazer o que Deus pede. Deus. É um convite a todos, né? Ele espera isso de todos. Claro. Não, mas as pessoas muitas vezes, a mim Deus nunca me falou. Né? Lógico, porque você não está interessado nele. Ele não todos estamos chamados, mas não todo mundo. E aí culpam Deus, se queixam de Deus e todo. Mas é que Deus ele vai ficar na dele. Ele não vai falar com você. É assim. Jesus falava esta frase que é um pouco enigmática, porém muito luminosa e muito terrível, se a gente entende a que se refere. Não? Quando Jesus dizia, porque aquele que tem, lhe será dado, e terá abundância, lembra? E aquele que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Ele estava falando, Jesus está falando da vida espiritual. Se você quer e você busca, você recebe e terá em abundância. Se eu entro na espiral contrária,
Jeremías decía, as tuas palavras se tornaram uma necessidade para mim. Eu buscava com desespero, eu devorava todas as tuas palavras. Eso decía Jeremías, porque efectivamente ele entrou nessa espiral positiva de queria Deus e então será saciado, terá em abundância, como diz Jesus. Mas depois Jesus acrescenta, mas aquele que não tem, ainda lo que tem, lhe será tirado. E nós experimentamos isso, às vezes em períodos da vida, não? Me afastei de Deus e eu perdi o gosto pelas coisas espirituais. Quanto mais me afasto de Deus, menos interesse tenho pelas coisas espirituais. Então, menos busco. É um círculo vicioso, uma espiral que me afasta de Deus. É perigoso. Como lo contrário também é muito bom. Entro em uma espiral que me aproxima cada vez mais e mais de Deus. Mas eu preciso querer, buscar. Então, aí é onde Deus realmente sai ao nosso encontro e Ele nos dá o que lhe pedimos. Mas se não busco, se não chamo, se não peço, então não recebo. Então, por isso, a oração é o hábito fundamental. A oração é o hábito que transforma a sua vida da maneira mais incrível. A oração é o início, o meio e o fim. A oração é tudo em nossa vida. As pessoas muitas vezes têm um problema, têm uma dificuldade, têm algum desafio na vida e imediatamente arregaçam as mangas, vamos solucionar este problema, eu tenho que meter as mãos, eu tenho que solucionar, e partem correndo para mil partes. E quando já dá tudo errado, quando eu não consegui solucionar nada, porque já tentei tudo, aí eles falam assim, ai, Padre, já tentei tudo, agora só resta rezar. Ai, meu Deus. Assim como se a oração fosse o último recurso. Não, a oração é o nosso primeiro impulso. Antes de correr a solucionar as coisas, você se coloca de joelhos diante de Deus. Senhor, tenho um problema. Então, por isso, vim aqui. É a primeira coisa que eu faço. Pedir a tua luz. Eu vou tentar solucionar o problema, mas eu te peço, me ajuda, me ilumina, me mostra o caminho. Não permitas que eu atue injustamente, que eu fale o que não é devido. Guia-me com teu Espírito Santo, não? E aí depois você vai a solucionar o problema. Né? Vê que ao contrário, não é o último recurso, é o primeiro impulso. Né? E aí então Deus te acompanha, te ajuda. Aí o Espírito Santo te guia. Essa é la, sabe, quando Paulo dizia em Colossenses, ¿qué? 16? 3:16, quase. Colossenses 3:16. Aí Paulo decía que la palabra de Dios habita ricamente en vocês. Está falando que el Espíritu Santo te guíe. Sim. Que el Espíritu Santo seja o teu guia em cada uma de tuas decisões. Ele é o que não falha. O Espírito Santo é o que te guia em tudo. Então, se eu faço isso, é uma maravilha. Aí, então, eu estou seguro, não estou perdido. Nunca Deus me abandona. A Espírito Santo também não me abandona. Olha, sabe, quando você vai visitar uma cidade, tem várias maneiras de conhecer uma cidade. Sei lá, você vai para Tóquio. Você já conhece Tóquio? Sim. Ah, então, Calcutá. Não conheço ainda. Ok, Calcutá. Vamos conhecer Calcutá. Eu também não conheço. Mas um amigo me contava no outro dia que a Índia é algo terrível. Mas tudo bem. A higiene, todo esse tema, não? Mas tudo bem. Aí, então, tem várias maneiras de conhecer Calcutá. A primeira é chegar ao aeroporto. Você sai do aeroporto, sai caminhando. Sai lá, pega um táxi. E leva-me para alguma parte, não? Então, pronto. É uma maneira de conhecer, não? Mas a probabilidade de não conhecer os lugares importantes, de perder o tempo inutilmente, de acabar em um lugar horrível e até perigoso, é muito alta, porque a gente não sabe. Simplesmente saiu caminhando. A segunda maneira de conhecer uma cidade é pegar um mapa. Não? Então, eu chego ao aeroporto, pego um mapa, abro o mapa e digo, bom, onde está o aeroporto? Aqui, onde está lá? E eu faço um trajeto, não? Eu vou fazer a meu trajeto. Aí eu vou seguindo o mapa, não?
É melhor que o primeiro caso? Claro, lógico. Aí eu tenho um pouco mais a visão. Mas o problema é que, como eu não conheço, então eu não sei que partes do mapa são importantes. Tudo bem, mas ainda muito limitado. Melhor ainda, uma agência. Você vai e pede à agência, agência, eu quero conhecer Calcutá, me organiza uma viagem. Aí eles organizam um roteiro completo para você. Aí você vai lá segura. Chega no aeroporto, está esperando o ônibus, aí você vai no ônibus e faz todos os viagens turísticos que a agência programou para você. Pronto, aí você conhece a cidade. Mas, Bia, existe ainda outra maneira de conhecer a cidade. Um guia pessoal. Aí você chega na cidade e está o cara esperando você. E então, ele te leva, igual que na agência, mas você vai sozinho com ele. Né? Então, ele te leva nos lugares perfeitos. Ele sabe que o restaurante é bom. Não aquele que leva os turistas, não. É o restaurante que comem as pessoas do lugar de lá. E que é muito bom. Ele sabe qual é o lugar bom para tirar uma fotografia. Não? Ele responde às dúvidas, te conta sobre a história. Ele vai onde você quer, segundo seus interesses. Então, esse é o melhor jeito. Olha, na vida é igual. A maior parte das pessoas vai pela vida como aquele que chegou ao aeroporto e saiu caminhando. A maior parte das pessoas vive a vida desse jeito. Não sabem aonde vão. Simplesmente vão para frente. Gente, a probabilidade de dar errado é toda. Outros usam um mapa, e existe um mapa. Se chama Sagrada Escritura. Se chama Catecismo da Igreja. Né? Ok, aí tem um mapa, mas é a mesma coisa, é mapa, tem que ter tempo para estudá-lo, não? E aí, igual a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar o catecismo, não é tão fácil, não? Aí então, a gente se pode perder. Existe também a agência, como se chama a agência? Igreja Católica, exatamente. Então, a Igreja Católica é uma agência que tem unos, ¿cómo se llama? Las personas que trabajan en una agencia de viajes, ¿no? Os agentes. Unos atendentes, ¿no? Que se llaman padres, ¿no? Padre. Y esos padres te guían, ¿no? Eles organizan la cosa para você. Olha, aquí está el roteiro. Primero batismo, después primera comunión, después carisma, después casamento, después isto. Después... Eles organizam um roteiro completo. Então, a vida, mais ou menos, você vai sabendo por onde ir, ¿no? Mas, Mia, ainda a igreja é limitada. Existe também a possibilidade de ter um guia pessoal. Um guia pessoal só para você. Que responde às suas necessidades, a seus interesses. Que está em todo momento acompanhando-lo. Ele se chama Espírito Santo. E então, esse Espírito Santo tem que estar com você. Quando Paulo diz que a palavra de Deus habita ricamente em vocês, está falando a palavra disso, do Espírito Santo, que esteja dentro de nós, que nos guia. Eu dialogo com ele, estou todo o tempo falando com ele, perguntando. Em los momentos de dificuldade, de provação, ele me consola. Em los momentos de desafios, ele me dá forças. Em los momentos de confusão, a gente passa momentos de confusão. Ele também me dá luz. Me ajuda a dilucidar, por lo menos me mostra el siguiente paso que tengo que dar. De pronto no me muestra todo el camino, mas me dice, por aquí, confíe. ¿No? Él me consola, Él me ayuda, Él me acompaña, Él é meu refúgio. Ele é teu guia pessoal. E muita gente faz a viagem da vida sem ele. Quando Ele está pronto e disponível para todos nós. É só convidá-lo a ser parte de nossa vida, a ser nosso guia, fazer essa meditação diária para aprender a escutar a voz dele. É que realmente não é tão fácil escutar a voz de Deus, eu entendo. A comunicação é um grande desafio. Se a comunicação entre nós seres vivos e corpóreos é difícil, imagina a comunicação também com Deus, não? Se com o marido que nós moramos com ele, a comunicação é difícil, imagina como não vai ser difícil também com Deus, que está tão perfeito, tão grande. Não? Então, a gente tem que aprender a escutar a Deus. Não? E isso é uma arte que a gente aprende praticando. Eu acho que escutei a voz de Deus, la coloco em prática. Aí ele me confirma. Sim, era. Agora já tenho um certo feeling
de como é o tom de voz de Deus. Ou talvez coloque em prática, me dou conta que não, deu tudo errado, ai, perdão. Não, essa voz que escutei não era de Deus, não? Aí nesse time tem muitas meditações sobre discernimento. Esse é um tema também que tem 2 ou 3 séries sobre esse tema. Aprender a discernir a voz de Deus. É uma arte importante, não sempre fácil. E não sempre fácil, não porque discernimento seja difícil de si. Ele tem umas regras, há uma doutrina na Igreja Católica sobre o discernimento, mas na vida nem sempre é fácil isso aí. Olha, aí está o livro O Sí a Deus, ¿no? Del matrimonio, e o outro livro, está por aí também. Não está aqui do meu ladinho, mas daqui a pouco eu pego também. Mas para dizer, para pegar o gancho do senhor, né, gente? Isso aqui é o Sim a Deus, e o pessoal já conhece bastante. Padre Rodrigo faz parte, né, como um dos autores, tanto do primeiro volume que fala do sacerdócio, quanto do segundo que fala do matrimônio. E aqui tem uma parte muito bonita que a gente traz do Papa Francisco, que ele vai falar sobre isso, e que eu achei muito especial. Sobre discernimento. Sobre o discernimento. Quando é algo que realmente vem de Deus, tudo que vem de Deus tem que produzir um fruto de paz. Esse é um dos critérios, exatamente. Né? Esse é um dos critérios. Se isso nos traz um desconforto, uma agonia, uma coisa não boa, a gente tem que parar, repensar, rezar de novo, pedir ao Espírito Santo, porque provavelmente isso nós estamos no caminho errado, né? Então, assim, isso é incrível, né, Padre? Tem que ser assim mesmo, né? Porque exatamente. nada que Deus peça para nós pode nos trazer essa agonia, trazer inquietação. Ruim, inquietação ruim, né? Exatamente. A palavra de Deus não humilha, ela te exalta, ela te anima, ela te levanta, ela te desafia, mas ela te dá paz também profunda, no sentido de, eu sei, é um grande desafio, é difícil, mas eu sei que eu estou certo, que este é o caminho, não? Tem vários critérios, não? Como digo, é um tema que nós desenvolvemos aí. Eu iba a dizer, sabe o que acontece? Ele não é difícil, não é fácil o discernimento, porque en primero, a doctrina é bastante clara, ¿no? Son varios criterios de discernimento, mas a aplicação desses critérios nem sempre é fácil, ¿no? Eu digo que nossa mente é um mercado, porque lá dentro, allá foi um mercado, ¿no? Esos tipos de Jerusalém, todo mundo gritando, todo mundo quer que você compre o produto deles, ¿no? E aí está todo mundo fazendo barulho, ¿no? E está até a ovelha, a cabra. E bom, é assim, pessoal, porque, mira, olha, dentro de nossa mente está a voz de Deus, sim, Deus fala aqui dentro, mas também estão nossas memórias. Vienen nuestras lembranzas, ¿no? Y eso también faz barulho. Aí eu estou em um lugar, agora, por exemplo, eu falei a palavra discernimento e pum, veio uma lembrança à sua mente, não? Vê como as lembranças falam? Mas também estão as lembranças ruins, chamadas traumas. Elas também fazem e muito barulho, distorcem as coisas. Também está a voz da consciência. A voz da consciência também está fazendo esto. Elas falam antes, durante e depois. Antes de fazer algo, está falando, não faça, isso está errado. Quando você está fazendo, ele diz, não, está fazendo errado. E quando você já fez, você fez errado. Ele não cala em um momento. A voz da consciência é assim. Está a voz, olha, já levamos Deus, as lembranças, os traumas, a consciência, a voz do demônio e da tentação. Também está aí dentro, falando com você, não? E depois está a voz de los sentimentos. Estou um sentimento raro hoje. Estou com melancolia. Amanheci, sim ou não? A gente tem sentimentos, e os sentimentos fazem barulho. Está outra voz, as paixões. O que são as paixões? Amor, paixão, não? Amor, medo, ira, vingança, quando sou humilhado, não? Orgulho. Essas são as paixões. E olha como fazem barulho.
Orgulho, ih, meu Deus. Eu não escuto mais nada, só o orgulho que fala, você não se deixe humilhar desse jeito, você tem que ter a razão, você vai em frente e impõe a sua vontade. Esse é o orgulho que está falando dentro de nós. E todos falam ao mesmo tempo. Agora, discerna a voz de Deus. É o mercado. É o mercado, é isso mesmo. O senhor tem essas meditações, não tem? Isso eu acho que já Desse está são mercado? coisas que eu coloco nas meditações. Sim. Eu vi você falando isso, desse mercado mesmo. É assim. Então, Ô, padre, agora é um fala uma grande coisa desafio. para a gente começar a concluir aqui, que eu acho que é fundamental para nós entendermos, porque a gente vive numa época que a meditação, é muito presente. Todo mundo fala de meditação, né? É isso Em aí. muitos lugares, Que tem bom que muita trouxe o gente, tema. né, que meditam de uma forma, outros meditam de outra, né? E aí a gente vem com a meditação católica, né? O que será um pouco a diferença dessas meditações? E para nós, né, que professamos essa fé, o que difere a gente seguir uma meditação católica de uma outra meditação, por exemplo, que hoje está muito em moda, mindfulness, tantas outras aí? Qual é a grande diferença? Eu dividiria em três grupos. Primeiro está a meditação de cunho oriental. Se fala assim, cunho, não? De cunho oriental, não? Essa meditação, o budismo, o sintoísmo, a transcendental, tem muitos tipos, não? Elas têm como centro, como objetivo principal, distanciar-se dos próprios desejos, não? O budismo, especialmente, que é a mais forte de todas essas correntes, não? O budismo, como principalmente, ele diz assim: o que causa infelicidade no homem é o desejo frustrado. Ou seja, eu quero algo e não tenho. Por exemplo, o que me faz sofrer? A perda de um ente querido. Ah, porque eu quero ter ele e já não tenho. Fome, porque eu quero comer e não tenho comida. Posses, porque eu quero ter riqueza e não tenho. Ou seja, todo o sofrimento do ser humano, pensava Buda, não? Este é o pensamento dele, é produto do desejo incumprido ou insatisfeito. Então, solução de Buda, anule o desejo. Então, vamos em busca do nirvana, ou seja, você vê que eles, os budistas, os monges, não? Eles tiram o cabelo, vivem com austeridade, tudo assim meio drogue, não paz e tal, não tem pressa nunca, porque não desejo nada. Se eu consigo não desejar nada, então não sofro. Esse é o pensamento deles. Mas, gente, não desejar nada é transformar-se em uma planta. O cristianismo é completamente oposto a isso. É mesmo. Para você não desejar nada, você tem que ser isso, um vegetal. Uma vez havia um jornalista que estava entrevistando al Dalai Lama, sabe, não? Dalai Lama, não? E estamos falando disso. Eu ri muito quando escutei isso, porque falou assim: não, mas o budismo então é libertar-se dos desejos. Então, aí o jornalista, com certa ironia, pergunta: mas o senhor deseja a independência do Tibete, não? Bom, você vê, não? Então, sim ou não, não? É que não podemos não desejar nada. O cristianismo é justo o contrário, sabe? Nós temos desejos, sim, mas não para ficar vazio, não para negar eles, mas para que Deus os preencha. Vamos chegar lá. O primeiro grupo, oriental. Olha, o grande problema dessas meditações, até pode ser legal, faço yoga, faço elongação, não? Tudo bem, mas olha, isso vai junto com aquela filosofia. Isso me afasta da fé, me afasta de Deus. E me afasta de minha própria natureza. Eu não posso ser um vegetal. Então, estou entrando numa filosofia que é absurda. Ou que, por lo menos, eu devo viver em contradição. Ela pode ter, porque também o cristianismo tem um certo desprendimento do mundo. Existe um desprendimento, mas não para
simplesmente rejeitar o mundo completo, mas para deixar-se preencher por Deus. E Deus diz, use as coisas do mundo, eu te las di, mas use tanto quanto sejam boas para aproximar-te de mim. É distinto ao cristianismo. Eles simplesmente rejeitam. Não? Então, o budismo e toda a meditação transcendental, toda essa, eu acho que não é bom, não aconselho, porque junto com aquela meditação de relaxamento, eles metem estas ideias. Segundo grupo, mindfulness. O que é o mindfulness? Mindfulness, hoje está de moda, a gente coloca mindfulness em Google e aparecem 3 milhões de cursos. Não? É uma construção, não? De uma metodologia, eu diria, de meditação construída em base a la meditação budista, mas extraíram dela o elemento religioso, o elemento filosófico. E conservaram do budismo, da meditação budista, conservaram o exercício de controle e treinamento mental. Porque efectivamente, nossa mente não necessariamente, e nossos sentimentos, não necessariamente falam a verdade para nós. Sentimentos mentem, e mentem o tempo todo. Você sente algo, e não é necessariamente algo bom. Às vezes são coisas ruins, não? Eu tenho, não, eu sou autêntico, padre. Então, o que eu sinto, eu falo. Então, se você sente raiva, você vai falar com raiva. Se você sente inveja, você vai falar com inveja. Se você sente desejo pecaminoso, concupiscência, você vai falar com isso. A gente, falar todo o que sente, a gente tem que filtrar. Quando nós escutamos, quando vemos uma pessoa assim, não falamos, essa pessoa é madura. Não, nós falamos, essa pessoa é autêntica. Não, nós dizemos, essa pessoa, meu Deus, não tem filtro. Precisa botar filtro. Porque não todo o que nós sentimos é bom. O mindfulness te ajuda a distanciar-te dos sentimentos, a treinar tua mente, porque também a mente tem muitas armadilhas. O orgulho, a vaidade, a inveja, muitas coisas destas fazem com que eu construa justificações mentais e eu tenho que aprender a sair dessas armadilhas, porque essas armadilhas causam muita infelicidade. Eu não estou em contra do mindfulness, sabe? O mindfulness eu acho que até ajuda quando está bem orientado, quando é uma coisa séria, porque também tem muito charlatão por aí, mas quando é algo sério, é um exercício. Eu coloco este exemplo. Imagina que nós somos como um rio. Eu não sei se isso lo falo em alguma meditação. Nós somos como um rio. Eu no rio, imagina que estou sentado em um banco, não? E eu estou vendo o rio. Então, ou melhor, eu estou dentro do rio, em uma correnteza. ¿Por quê? Porque a vida está cheia de sentimentos, de paixões, e eu sou arrastado por elas. Entende? Eu tenho um dia ira, e aí eu fico bravo e grito e tal, e aí eu feri uma pessoa muito querida. Al dia seguinte eu estou com uma doçura e me sinto a pessoa mais bondosa do mundo, e eu ajudei, alguém ficou adorando a gente porque eu ajudei. Mas você está sendo completamente arrastrado por seus sentimentos, por suas paixões, por todo esse mundo interior que está dentro de você. É como se você estivesse dentro do rio arrastrado pela correnteza. O que tem que fazer? O que faz o mindfulness? Faça a meditação. Pega essa pessoa, sai do rio, senta numa banquinha e contempla o rio. E você diz assim, olha, aí vai um sentimento de orgulho. Não, esse sentimento não. Aí vai um sentimento de inveja. Não, esse também não. Aí vai um sentimento de atração. Não? Isso sim, eu gostei dessa pessoa. Eu, suponhando um jovem, não? Daquela menina, daquele menino. Oh, tudo bem, eu tenho esse sentimento, mas eu controlo ele. Eu me distancio dele. Eu sou dono dele. Agora, este exercício mental, este treinamento é o que faz o mindfulness. Mindfulness te ajuda a treinar tua mente. O estresse, a ansiedade, é pura falta de controle mental. A gente não sabe lidar com isso. Então, o mindfulness te ajuda, ok. Mas este é o segundo grupo, não? O mindfulness. O problema é que aí está você sozinho com você sozinho, fazendo um exercício de musculatura mental e treinando. Agora, existe também a meditação cristã, católica.
¿Qué es lo que la meditación católica? Es exactamente lo mismo que el mindfulness. Yo foco para distanciarme de meus problemas, de meus sentimentos, mas yo foco na palavra de Deus que me adoctrina, que me ensina. Então, eu foco na palavra de Deus e eu vou aprendendo o que está bem, o que está mal. E mais um elemento importantíssimo, não estou eu sozinho, estou com Deus. Não sou eu olhando para o espelho de mim mesmo como faço mindfulness. Aqui é um diálogo. Eu estou com Deus, aprendendo da palavra de Deus, falando para Deus, escutando a Deus, Deus dando-me a graça que me fortalece, que me cura, que me impulsa, que me impulsiona, não? Então, a meditação católica faz toda a diferença. Eu cresço, eu aprendo a reconhecer os sentimentos que há dentro de mim, as ervas daninhas, não? Porque dentro de nós está a seiva boa do amor de Deus, mas também está a ruim. A gente tem que aprender a distinguir, e a palavra de Deus te ajuda muito nisso, mas não apenas te ensina na mente, ela te dá a graça, a força para purificar, para fortalecer, para saber lidar com isso. Ela transforma toda a sua vida. Por isso, a meditação católica transforma a vida. O mindfulness te ensina a lidar com estresse, com preocupação, com essas coisas. E o budismo te desnaturaliza, desumaniza. Está vendo a diferença? Muito. Padre? Então, temos que fazer meditação católica. Não precisamos ir a buscar isso a outras correntes. Ah, padres, que o yoga e não sei o quê. Ora, se você gosta de fazer elongação, tudo bem, faça pilates. Como um senhor que me dizia no outro dia, que ele está mal do fêmur, coitado, foi operado, não? Ai, padre, me dizia. Eu falei, não, você tem que fazer quimio, como se chama? Fisioterapia. E ele me falou, padre, estou fazendo pilates. E eu falei, isso, tem que ser pilates, Herodes, César Augusto, todos esses aí, não? Então, mas não precisa fazer yoga, não? Então... Ô, padre, quando a gente entra no Seed Time, a gente tem uma série de meditações, certo? Que então te ajudam a, como se fosse sentar nesse banquinho, olhar essas emoções, mas direcionada, né? Deus te olhando, te ajudando a discernir, né? Qualquer meditação que a gente entra lá, qualquer autor que tiver lá, vai trazer uma série de meditação, num tema X, e vai ajudar a gente a fazer isso. Exatamente. Se você é novo, comece por introdução à meditação. Essa é uma ótima série. Como ela é uma reflexão de 7... isso é muito importante, não falei. Todas as meditações de Seed Time são breves. Nem todas. Tem autores, as minhas pelo menos são todas breves. Mas tem autores que gostam de meditações longas, também tem. Mas as minhas são todas breves, porque eu acredito muito que hoje vivemos em um mundo todo mundo está muito ocupado, onde todo mundo tem pouco tempo e capacidade de concentração. Eu prefiro dar às pessoas por cápsulas. Alguém me diz assim, padre, eu escuto mais de uma seguida. Tudo bem. Se você tem tempo e tem a capacidade, vá em frente. Se não, pelo menos escuta uma por dia, não? Esta de la introdução à meditação são 7 meditações e tudo gira em torno da parábola del bom semeador, del semeador, não? Aí vai explicando como isso realmente é uma parábola que fala da meditação e dos perigos da meditação. Então, ele te ajuda a introduzir. Ainda temos que fazer, eu acho, outros exercícios de meditação. Eu também, sabe, eu conheço um autor nos Estados Unidos, em Nova York, que se chama, agora Anthony, agora não foi o nome, mas ele é um psicólogo católico, ele escreveu um livro que se chama Catholic Mindfulness. Muito bom. Ele me deu os direitos para imprimir aqui em Brasília. Mas ainda não imprimi, porque é um livro bem gordo. Eu não sei se se vai vender, essa é a realidade. Mas é interessante, poderia ser, não? Mas aí ele me deixou gravar as meditações. Ele tem uma série de exercícios aí. E ele me falou que eu podia gravá-las e publicá-las, não? Então, vou fazer isso também como um exercício que nos pode ajudar.
Eu acho que a diferença, na meditação católica, eu digo que é como preocupar-se. O que significa preocupar-se? Significa focar em um problema. E você anda todo o dia com o problema na cabeça, sim ou não? Sim. Porque você Tem. está preocupada, não consegue tirar isso da cabeça. Olha, a meditação é exatamente igual. É focar na palavra de Deus e estar todo dia focado, pensando. Quando acontecem coisas, me vê nessa palavra. É Colossenses 3:16, que a palavra de Deus habita ricamente em vocês. Porque eu estou focado na palavra de Deus. E o que acontece? Que a palavra de Deus começa a entregar-me a sua riqueza. Porque a palavra de Deus não é como aquela flor que você corta e te entrega o aroma todo de uma vez. Não. Você precisa tempo, pausa, meditar, focar. E a palavra de Deus vai abrindo-se como uma flor e entregando para você todo o seu significado. E te vou falar uma coisa, ele nunca acaba, porque o Espírito Santo mora na palavra de Deus. Então, nós nunca esgotamos a palavra de Deus. Tem um santo da igreja que se chama, eu acho que é Orígenes, perdão, coitado, Orígenes não é santo, mas é um padre, um teólogo muito importante do Egito antigo. Ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim: a palavra de Deus é uma fonte, né? E a gente vai a essa fonte a saciar a sua sede. Mas você não esgota a fonte. A fonte não serviria se quando você vai a saciar a sede, ela esgota. Porque você vai voltar a ter sede. Então você precisa que a fonte seja maior que a sede. E então você vai saciar a sua sede, mas a fonte ainda resta, fica. Ela sigue jorrando água. A palavra de Deus é uma fonte que nunca se esgota. Ela esgota a nossa sede cada vez que nós precisamos, mas ela sigue jorrando e lançando cada vez mais. E Jesus falava isso exatamente à mulher samaritana. Se tu soubesse, conhecesses o dom de Deus, ele se faria em você uma fonte que emanaria até a vida eterna. Lembra? Então, essa é a palavra de Deus. Ela é uma fonte que nunca nos esgotamos. Então, não tenha medo. Vá lá, tente aprofundar. Eu vou escrever um livro, Bia. Falo aqui diante de você. Eu vou escrever um livro sobre métodos de oração, de meditação, não? Eu quero fazer muito isso. Vamos ver. Agora, sabe o que? Semana que vem vou estar em exercícios espirituais. Vou estar um tempo fora, uma semana, rezando em silêncio, sem WhatsApp, não? E aí vou ver se começo. Vou começar com esse livro. Eu quero muito escrever esse livro e publicar também. Muito bom, essa né? é a riqueza. Essa é a riqueza. Eu acho que, dentre tantas riquezas, porque eu acho que são muitas, né? Como o senhor falou, vai se abrindo e aos poucos a gente vai cada vez encontrando uma riqueza. Eu acho que é esse olhar, né? A meditação católica nos treina para enxergarmos a providência divina agindo no mundo. E quando a gente tem os olhos abertos do coração para enxergar a providência agindo, você realmente passa a viver de outra forma. E as preocupações do mundo vão ficando cada vez menores, né? Porque você enxerga algo muito maior que te acompanha, que te acena o caminho. Então, eu acho que um fruto muito lindo da meditação católica é esse. Você passa, né, a viver enxergando aquilo que Deus quer te mostrar, que é Ele agindo no mundo. Através da meditação constante, e essa é a finalidade do Seed Time, você faz do Espírito Santo o seu guia pessoal. Eu acho que com isso você não precisa mais nada. Tem tudo o que precisa. Não? Você entende, né, a felicidade verdadeira, a paz, porque você está enxergando Deus agindo o tempo todo, mesmo naquilo que talvez não fosse o que você desejasse. Mas mesmo ali você enxerga a ação de Deus. Então esse treino é mesmo muito importante. O senhor falou rezar a liturgia das horas, né? Vem sempre um salmo no seu coração, a palavra que você meditou, ela conversa com você, ela te responde aquilo que está se apresentando no momento. Você lembra daquela meditação que você ouviu. Então faz toda a diferença viver assim mesmo. Exatamente. Vou
Monde dice aquí, silenciar os ruídos dentro de nós para poder ouvir a Deus. Importantíssimo. Não falamos do silêncio, mas falamos do mercado, não? De nossa mente. Só Então, para entrar em silêncio, né? a gente para entrar em silêncio em la cabeça, ou como tem que trabalhar. Tirar todos esses aí. Eu vou agora, terça que vem, vou para exercícios espirituais. Que Então, esses duram 8 dias. olha, a Voimonde, que está aqui, é a Juliane, que eu conversei com o senhor outro dia, que vem agora em outubro para conhecer o senhor também. Sim. Exatamente. Eu te reconheci. Então, olha, eu vou a exercícios espirituais. 8 dias. Muito bem. E sabe o que? Realmente eu começo meus exercícios no quarto dia. Normalmente é assim. Eu demoro por lo menos 3 dias em silenciar. Somos como ventiladores, se me permite esa expresión. Somos como ventiladores. Você tem um ventilador aí desliga da tomada e ele diz... Até parar, né? Até que para. O meu ventilador para ir mais ou menos pelo quarto dia. Bom, tanto que Nossa Senhora, um dos títulos dela é Nossa Senhora do Silêncio, justamente para ela nos ajudar, interceder por nós, para que a gente consiga silenciar, como ela fazia, né, padre, também. Mas essa é uma arte, a gente pode fazer silêncio também na vida ativa. Eu acho que é só praticar, é realmente aprender a confiar em Deus, não? Aprender a arte do silêncio. Isso é um tema de meditação que poderíamos pensar. Eu não fiz uma meditação sobre silêncio, mas seria uma coisa interessante. Os 7 graus do silêncio, que tal? Maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente falou, né, de Santa Teresa d'Ávila ao longo da nossa live, e aí a gente já lembra, né, que a igreja nos recomenda sempre, o Papa tem falado muito, a importância da adoração, né, de tirarmos um momento para adorarmos Jesus eucarístico e deixarmos nos iluminar por ele mostrar para nós tudo que é bom, tudo que não está bom. E é um treino também, né? E a gente lembra Santa Teresa quando foi muito difícil uma vez para ela, e ela começa a contar os tijolos, e ela diz que aquele foi o melhor momento que ela teve em adoração. E é isso, é esse treino de poder, né, padre? Eu acho que é como você falou, metodologia. Precisamos de uma metodologia que nos ajude. Precisamos de uma metodologia. Não basta o tempo e a boa intenção. Precisamos de uma metodologia. É verdade. Aí alguém me mandou saludos de Medellín. Olha que saudade. Um saludo também desde aqui. Que bom, que bom. O padre teve um período lá, né? 9 anos. Eu tenho só boas lembranças de Medellín. Eu quero voltar muito. O outro dia estava falando com um amigo de lá. E eu disse, ele me mandou uma mensagem, não, para contar-me uma boa notícia. E aí eu lhe respondi, eu estou com saudade da comida lá. Hoje faleceu aquele grande artista colombiano, Botero. Sim, aquele que fazia os gordos, não? Verdinhos, não sabia, não sabia. Então, um abraço a todos da Colômbia também, país maravilhoso mesmo. Aqui Maurício Saboia, outra coisa interessante. Me dice, escuta, filho, para isso silêncio é importante. Mas isso me lembrou passagem do Deuteronômio, no Antigo Testamento, que os judeus repetem muito, e é muito importante, não? Que diz assim, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas essa frase nós lembramos muito de amar a Deus com todo o coração. Mas ela começa, escuta Israel, ouve Israel. Ela começa com um chamado ao silêncio. Cala e escuta. Não? E este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus. O primeiro mandamento é cale. Ouve Israel, né? Ouve Israel. O Senhor é teu Deus. Para de falar. E escuta o teu Senhor, o teu Deus. Não? Como isso, e os judeus repetem muito isso. É profundo. A fazer silêncio no coração, na mente. Marta Moreno, um grande saludo, Marta, que aqui dizem em Brasil, saudade. Ou seja, saudade, é difícil traduzir essa palavra, Bia. Só tem em português. Já ouvi falar isso. É como
Es como, siento falta de, ¿no? Un gran saludo, Marta, que no sabía de quién era ese perfil, ¿no? Que bom, que bom. Ô, Mas padre, o olha, Maurício. as pessoas que me conhecem em espanhol, eles dizem que se entende bem meu português, porque eu não falo português, eu falo portunhol. Portunhol, um excelente portunhol. O padre, o Maurício é o Oblato Beneditino, então eles têm a regra de São Bento, que é escuta, filho, preceito do mestre, né? Ah, Então entendi, eles entendi. treinam Muito bom. bem essa Prólogo da virtude. regra de São Bento. É, Claro, claro, claro. podemos dizer que o silêncio é uma virtude, né? É um hábito, é um treino, precisamos aprender a fazer silêncio. Eu acho que, como tudo, não? A pedra fundamental de toda a vida espiritual é a confiança em Deus. Aí está, não? Se a gente aprende a confiar, aprende todo o resto. Silêncio é uma das condições, não? Eu uma vez leí que um autor, uma pessoa que produzia conteúdo para National Geographic de natureza, ¿no? Iba a las florestas, ¿no? Para grabar los pasarillos, para grabar el son da floresta natural y tal. Antes, para tener una hora de barulho, digamos, de natural, ele gastava mais ou menos 8 horas. Agora, ele gasta por aí 24. Porque sempre tem um avião passando, alguma coisa. Estamos em um mundo cheio de barulho. Cheio de barulho. As pessoas não podem viver sem barulho. Eles estão no carro aí, indo com a rádio sempre ligada. Baixam, descem do carro, colocam os fones de ouvido e vão aí escutando música, escutando sem saber lá. Chegam na casa e colocam na televisão. Depois saem, pessoal, e vão na cama na noite com o Instagram aí. Meu Deus! Para um momento. Escuta. Ouve Israel. Ai, padre. Ouve Israel. E aí daí é bonito, né? Que daí na igreja, quando às vezes tem esse canto, essa antífona, a gente fala, né? Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar. Exatamente. É muito lindo. Ai, padre, que muito bom dia. Tão bom, sempre tão bom. Olha lá, também é importante que a espiritualidade é sempre um encontro interior, movimento para dentro. Então é importante silenciar mesmo. Exatamente. Olha essa imagem da Virgem tão bonita, de onde é? Essa minha linda, essa aqui ela tá grávida. Ah, já sei qual é, eu já vi essa. Bonita, muito né? bonita. Muito linda mesmo. Essa aqui eu pego geralmente mesmo para a gente rezar nessa hora do Ângelus, que a gente se alegra com a Anunciação. Aí eu gosto de rezar com essa. É que aí onde você ela coloca, não se vê a barriga, então por aqui isso que... não, mas porque quando eu tô sozinha, ela fica assim, né? Depois que entra alguém na live, eu preciso subir ela. Exatamente, muito bom. Mas olha, muito obrigada. Hoje eu tive com a Cristina de manhã na missa, na Capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe, aí no Morumbi. Lembramos o senhor, viu? Rezamos pelo senhor. Obrigado. Sempre muito bom, né? Tá juntinho também da Virgem de Guadalupe. Isso, então, baixem o aplicativo Sit Time, mas não apenas baixem. Faça o propósito de escutar uma meditação todo dia. Só isso. Constância. Acho que a palavra que constância. Que o senhor falou. Constância. Né? E você vai ver, esse só hábito pode transformar toda a sua vida. Né? O hábito da oração diária, isso, aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Então, esse é o caminho. E olha, gente, no primeiro livro do Sim a Deus, do sacerdócio, quem abre, né, o nosso livro é o Dom Paulo, que agora, com a graça, né, de Deus, já intercede por nós lá de cima, né? Já está junto de Deus. E ele diz isso, e é uma coisa muito verdade. Esse hábito, essa constância, a gente pode dizer que Deus é como se fosse um mel. A gente vai cada vez provando um pouquinho, a gente vai se deliciando. E quando a gente vê, né, a gente já está próximo, encantado, e a gente já não quer mais viver sem esse mel. Então, é isso, a constância faz isso. A gente está cada vez mais perto e de uma forma que a gente não quer mais viver diferente. Né, padre? Exatamente. Então, que a gente aproveite, né? Que a gente vá saboreando nessa constância até que a gente já não viva mais sem. Aí estão perguntando aqui que aplicativo. Eu coloquei Citime app. Simara, nossa, bem-vinda ao Citime. Você vai amar.
Lucimara chegou aqui em casa, agora a gente vai se despedir, o padre vai... Vamos rezar uma Ave Maria nesse dia de Nossa Senhora das Dores. Claro que E sí. ó, chegou aqui de presente da Lucimara, olha que bonitinho, ó, que todo mundo recebeu esse beijinho do céu aqui. Olha, Ai, que muy belezinha. simpático. Muito Ese simpático, né? se parece a los angiños que están en las fontes de agua benta a la entrada del Vaticano, ¿no? Ó, já Es são medio ese dois. estilo. Ah, Ó, um com son a gêmeos. palavra, né, a É, constância da oração, e esse que Deus, né, é. se alegra de que a gente aceita o convite. Muito bom, Muito né? bom, né? Presente da Lucimara, ó. E agora você ganha o Seed Time, Lucimara. Eso ahí, ¿eh? Então vamos lá, padre. Vamos a rezar una Ave María y les doy la bendición a todos los que perseveraron hasta el final, ¿no? Isso. Vamos a rezar entonces para que Nuestra Señora, Santísima Virgen, nos ilumine, ella nos guíe siempre, para que a palabra de Dios habite ricamente dentro de nosotros, porque a palabra de Dios como habitaba en el corazón de María. Ella era una mujer profundamente contemplativa. Entonces que también nos sellamos así, como ella, el silencio de María, como aquel libro famoso, ¿no? El silencio o silencio de María, porque en ese silencio está Dios, porque en ese silencio descubrimos a sabiduría dos planos de Dios en nuestra vida. No tenemos que precipitarnos. La gente no entiende muchas veces las cosas que están aconteciendo en nuestra vida, cosas, experiencias duras, ¿no? Marta, que estaba aquí presente, no sé si ainda está, ela teve uma experiência muito, muito difícil, muito dura, perdeu um filho uns anos atrás. São coisas que a gente nunca entende. Mas no silêncio, na contemplação, na oração, rezamos por ela, rezamos por todas as pessoas que nos acompanham, para que esse silêncio de Maria também esté dentro de nós e nos ajude a conservar ricamente a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça sempre. Amém. Amém. Padre, Deus abençoe muito o senhor também. Muito obrigada sempre pelo carinho, pela proximidade, pela amizade. Ao contrário, obrigado porque me deu a oportunidade de falar do aplicativo também. Estamos nessa campanha de divulgar, de promover, de que meu objetivo vai ser, eu, sabe, não coloquei um objetivo, eu deveria colocar, não. Assim fazem as empresas, não colocam objetivos e tal. O meu objetivo, sabe qual vai ser? Até final do ano que vem, até final de 2024, ter 20.000 pessoas rezando todo dia. Ou seja, usuários ativos. Amém, amém, Pessoas, amém. olha, o bonito é que se você tem esses usuários ativos, para isso, não, acho que 20.000 é pouco. Vamos colocar, vou pensar um pouco mais nisso. Acho que vamos passar 20.000 tranquilamente. Mas isso significa, esses números significa pessoas orando todo dia. Você imagina como Deus estaria atuando? Então, padre, e a gente se alegra, né? Porque é isso que eu falo. Cada dia que chega um a mais aqui no Deus Convida, a alegria é essa, né? É um coração mais rezando. Então a gente tem essa alegria, né? Nós que estamos aqui para comunicar, para falar, que tivemos esse chamado, essa missão, né? É uma alegria. Dizem assim, a Deus não lhe importam os números. O quê? A Deus, claro que lhe importam os números. Porque los números son personas. Los números contan porque las personas contan. ¿Entienden? Tanto fue así que Jesús contó la parábola de un pastor que tenía 100 ovelhas y perdió una. ¿O qué fue ese pastor? Fue en busca de la ovelha perdida. ¿O qué significa eso? Duas coisas. Ya termino. Duas coisas. Primero, a prioridad de una sobre 99. Es más importante la ovelha perdida que las 99 que están conmigo. Hoy tenemos, al contrario, tenemos 97 ovejas perdidas y 3 dentro del rebaño. Y ficamos preocupados de las 3 del rebaño. No, primero la oveja perdida.
¿no? Y segundo, ¿cómo el pastor soube que tenía perdido una oveja? Es zen. ¿Cómo percibió? Ah, porque le contaba las ovejas. Y cuando faltaba una, eso era importante. Entonces, también un seguidor a más es importante, porque es más una persona, más una oveja. Yo tengo que ir a tomar, no una, tomar milhares. Es lo que nos precisamos para ayudar a Dios en esta grande misión. Y a Santísima Virgen, nos que somos los apóstolos de los últimos tiempos. Isso mesmo, padre. É isso mesmo. E cada um tem a missão de trazer um outro, né? Partilha a live, Exatamente. Fala do Sublime, né? Aquilo que é bom pra gente, com certeza é bom pro outro também. Então, que a gente possa levar sempre adiante tudo isso que Deus nos presenteia, né? O que de graça recebeis, dai de graça. Exatamente. Muito bom, Bia. Obrigado por tudo. Eu estou saindo que vamos despedir um padre, mas tudo bem. Não? Ele está indo a trabalhar a outro país, então, bom, assim é a vida, não? É isso aí. A missão é assim mesmo, né? É onde Deus chama. Tá bom, padre. Então, uma boa noite. Obrigado, Bia. Boa noite. Que Deus lhe abençoe muito.